Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre o selamento dos 144 mil, tá? Esse é o nosso assunto de hoje. Então, vamos começar definindo o que é o selamento. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 7, vai ler do verso 1 ao 3. Tem um microfone que está disponível, tá? Eu vou pedir para um voluntário ler. Levante a mão que já você vai passar aí o microfone. Apocalipse 7, do verso 1 ao verso 3. Quem lê, por favor, da gente. Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre a água. Vi outro anjo que subia do sol do nascer do sol, sendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz. Os 4 anjos, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fonte os servos do nosso Deus. Obrigado, Sandra. Então vamos lá. Essa cena aí, que está descrita em Apocalipse capítulo 7, começa dizendo que tem 4 anjos que estão segurando os ventos. O que é que em profecia significam ventos? Guerras, o que mais? Destruição, tá? Então, existem 4 anjos. Deus, ele segura o trabalho aqui na terra, tanto por parte do inimigo, tanto a ira dele que vai ser derramada no futuro. Tá? Então, Deus está segurando. A gente vê o mundo acontecendo várias coisas ruins, como essa que a gente acabou de citar, aí, o terremoto, do ponto de vista social, econômico, mas ainda Deus está segurando. Porque se fosse livre para o inimigo atuar como ele gostaria, a coisa estaria extremamente pior. Então Deus está segurando. E aí, nesse capítulo, diz assim, que Deus deu uma ordem, aparece um outro anjo, esse tem o selo do Deus vivo. Chegou nos outros 4 e disse, olha, não soltem os ventos até o momento de assinalarmos na testa o servo de Deus. E aí, a gente entra nesse assunto que é o selamento. O que é o selamento? O selamento é um processo que Deus estabeleceu, é um processo divino. A gente não pode acreditar que nós temos a capacidade de dizer quem vai ser selado e quem não vai ser selado. Isso é um processo divino. Deus cria um processo de separar o seu povo, preparando-os para fechar por vir. Então, o selamento é uma distinção que Deus vai fazer do seu povo dos demais. A gente já viu isso na Bíblia algumas vezes, né? Deus fazendo uma separação entre o povo dele e outros. Né? Me dê exemplo disso, por favor. Lá no negócio de Moisés, que foi onde ele separe os meus contra os dos outros e matem a de espada. Certo. Mas de uma forma assim, mais específica, um sinal que foi colocado. Circuncisão, os homens de Israel passavam por um processo para diferenciá-los dos demais. Lá no Egito, o que aconteceu, Jaqueline? Deus pediu que os israelitas passassem sangue nos braios da porta para que quando o anjo da destruição passasse, Perfeito. eles não fossem. Então ali havia um sinal na porta que diferenciava quem era do povo de Deus e quem era egípcio. O que mais? Você lembra de mais algum? Ezequiel 9, quando aparecia lá como os que revelavam e os que choravam por causa das abominações de Israel. Ezequiel 9, inclusive, fala do selamento, né? Fala do selamento. Mas alguma história bíblica mais que fala dessa distinção? Lembra de Raabe? Qual foi a ordem que os espias deram a Raabe? Vira a porta. Colocar lá um fio que indicou vermelho para fazer diferença. Ela fazia parte do povo de Jericó, mas como ela catou ali os espias, Deus disse, não, agora você vai ser preservada. E para ser preservada, você deixa essa cordinha vermelha aqui, não tire, porque essa é a condição de preservação. Então, todos esses sinais, Deus estabeleceu em algum momento para diferenciar quem é do povo de Deus e quem não é. Nesse contexto aqui do selamento escatológico, profético, Deus, ele vai colocar um selo, que aí é chamado em Apocalipse 7, selo do Deus vivo, sobre o seu povo. Aí a minha pergunta para vocês, esse selo que Deus vai colocar, o que é esse selo? É algo visível? Como ele vai ser? Nesses exemplos que a gente viu, eram coisas visíveis, né? Nesse caso aqui, que nós vamos estudar hoje, é algo visível? Não. Não. E o que é o selo de Deus? Me ajuda aí.
O povo de Deus vai se separar. O selamento é essa separação, né? Mas esse selo, o que é? O princípio do sábado. É o mandamento que distingue Deus como Criador dos demais deuses. Jaqueline? A consolidação da verdade espiritualmente. Vejam, o selo de Deus, essa diferenciação que vai ser feita entre quem é povo de Deus e quem não é quando as pessoas recebem as verdades e aplicam em suas vidas, ou da lei de Deus. Nos últimos dias, o sábado vai ser o grande ponto de controvérsia. Vai ser o que mais vai distinguir quem é de Deus e quem não é. Mas não é só o sábado. Imagine que eu sou guardador do sábado, mas sou mentiroso. Eu vou receber o selo de Deus? Não. Se eu sou guardador do sábado, não sou mentiroso, mas sou ladrão. Vou receber o selo de Deus? Não. Então, toda a verdade que a gente aprende de Deus, ela tem que estar consolidada na nossa vida. Prática. Não no que a gente professa, mas no que a gente vive. E esses, Deus vai mandar um anjo e vai colocar, não é uma marca visível, tá? Não vai ter nada em nossa testa e vai identificar. A testa significa o quê? Consciência, nossa razão, aquilo que a gente decidiu. Qual é o que a gente decidiu, tá? Então, todas as verdades bíblicas elas vão estar nesse referencial do selamento, tá? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quem hoje não guarda os mandamentos, ele já não faz parte dos que serão selados? Ainda não. Por que ainda não? Porque a porta da graça está aberta e existe a oportunidade de salvação. Mesmo aquelas pessoas que ainda não guardam os mandamentos de Deus têm oportunidade de receber o selo de Deus vivo, tá? De serem separadas como povo de Deus. Então, quando é que vai acontecer essa distinção entre os que receberão o selo de Deus ou outra marca? Que momento é esse? Alguém falou aí? A partir do decreto dominical, e aí a gente vai para o nosso próximo assunto, que é o autoclamor, quando as verdades foram levadas para todo mundo, quando se tornar muito claro qual é a vontade de Deus, muito clara a vontade de Deus, então todos tomarão uma decisão consciente entre obedecer a verdade ou não obedecer a verdade da palavra de Deus. A partir daí, vai acontecer o selamento. Então, o selamento escatológico, profético, ele tem um período que ele é após o decreto dominical, ok? Porque Deus ainda vai dar oportunidade para várias e várias pessoas tomarem a decisão de estar no time de Deus, no povo de Deus, ok? Então, hoje, tem pessoas que transgridem os mandamentos de Deus, mas elas ainda podem receber o selamento de Deus, ok? Então, vai chegar um período que vai ter essa distinção específica, mas ainda ela não chegou. Olha que interessante agora. O que a gente falou ali de receber a verdade, né? De obedecer a lei de Deus, mas vocês acreditam que qualquer pessoa, de qualquer forma, vai receber o selo de Deus? E é esse ponto que eu queria agora evidenciar. Vejam bem, o selamento é algo muito sério. É algo muito sério. E que às vezes a gente pensa que por estarmos em uma igreja que prega a verdade, por termos conhecimento da verdade, é como se automaticamente a gente já estivesse aí com a garantia que estamos no caminho de ser selados. Mas Deus ele vai nos alertar aqui, com o texto que eu vou mostrar para vocês, que todos nós precisamos colocar nossa vida diante de Deus e perguntar assim: Senhor, o que é que eu ainda preciso colocar aos seus pés? O que é que precisa ser transformado na minha vida para que um dia eu seja selado? E todos nós ainda temos um caminho a percorrer. O tempo de graça, esse tempo que está vivendo de misericórdia, é exatamente o tempo que Deus nos dá para a gente perceber as nossas condições que ainda não estão de acordo com a vontade de Deus, para que a gente permita que Ele faça a obra na nossa vida. Tá? Olha o que diz esse texto aqui lá no livro Testemunhos para a Igreja. Ó. Agora é o tempo de prepararmos. Então, não adianta esperar o decreto, não adianta esperar os eventos finais. A gente precisa se preparar de que forma? Antecipadamente. Agora, o selo de Deus jamais será colocado na testa de um homem ou mulher impuros. Jamais será colocado na testa de um homem ou mulher cobiçosos ou amantes do mundo. Jamais será colocado na testa de homens ou mulheres de língua falsa ou coração enganoso. Todos os que recebem o selo de Deus, veja que são alguns, todos os que recebem o selo de Deus devem ser inaculados diante de Deus, candidatos para o céu.
Pesquisem as Escrituras por vocês mesmos para que possam compreender a terrível solenidade desse tempo presente. Vejam. O que Deus está falando para a gente? De nós mesmos, nós não temos a condição de chegar nesse patamar aqui. Se dependermos da nossa força, da nossa determinação, da nossa disciplina, a gente não tem essa capacidade. Só que Deus, quando coloca assim que é tempo de prepararmos, é quando a gente se permite, quando a gente permite ser moldado por Deus. Quando a gente permite que o Espírito Santo faça a obra na nossa vida. E vejam, aí alguém pode pensar assim, mas eu já estou na igreja, já estou aqui, venho para a igreja de sábado, leio a Bíblia, será que isso não é suficiente? Aí você vai pegar um espelho espiritual, olhar para a sua vida, não para ver do outro, mas para a sua e dizer assim, será que tudo já está falando como Deus gostaria? Será que ainda não tem nada, né, que Deus tem que trabalhar? E quando a gente percebe isso que precisa ser trabalhado, não é simplesmente perceber, eu sei que isso precisa ser trabalhado, mas é pedir a Deus que Ele faça essa obra. E permitir que Ele faça essa obra. Porque a primeira parte é a identificação, mas a segunda parte é dizer assim, Senhor, toma as rédeas da minha vida e faça a obra que precisa ser feita. E isso é o que todos nós precisamos passar, porque talvez no coração, na mente de cada um de nós ainda tenha um pedacinho disso aqui que foi apresentado aqui. Então Deus, Ele precisa realmente entender que nós estamos disponíveis para Ele fazer a obra. É quando a gente diz assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça uma obra completa na minha vida. Não tem área da minha vida que eu quero que o Senhor não mexa. A gente tem que ser claro com Deus, porque Deus, a gente já falou aqui, é um Deus educado. Ele só entra em qualquer aspecto da nossa vida se a gente o quê? Autorizar. Boa tarde, Deus. A gente tem que dar uma procuração clara a Deus, assim, Senhor, atue. Como é que a gente dá essa procuração? Orando e pedindo a Deus, Senhor, atue nesse aspecto da minha vida. Eu ainda tenho esse defeito de caráter, eu quero que o Senhor trabalhe nesse aspecto da minha vida. E aí sim Deus vai trabalhar, tá? Um tempo muito solene esse tempo do selamento, tá? E o povo de Deus vai passar por provas nesse momento da história, sim ou não? Sim. O selo, ele tem algumas funções, vamos assim dizer. Além de diferenciar quem é povo de Deus e quem não é, até nessas histórias que vocês falaram aqui, a história lá do povo de Israel que saiu do Egito, a história de Raabe, eles tinham uma função de proteção. Aquele sinal ali protegia aqueles que estavam segurando aquele sinal ali. Nesse selamento aqui que a gente acabou de falar, também existe um objetivo de Deus de proteger o seu povo. Proteger de quê? Depois que o povo for selado, para acabar a obra de selamento, vai acontecer algo, que é o fechamento da porta da graça. E quando fechar a porta da graça, o que vai ocorrer nesse mundo? 7 pragas. Deus vai derramar as pragas. E aí no trabalho de Deus, o que vai acontecer? Satanás vai ter liberdade de atuar da forma que ele gostaria de ter atuado sempre. Lembra dos 4 ventos que estavam sendo seguros ali por aqueles 4 anjos? Quando o povo de Deus for selado, o que vai acontecer? Vai liberar. Então, como é? Veja, se hoje já é difícil, meu Deus, se é difícil a gente se manter nesse mundo da forma como é, com os 4 anjos segurando, imagine esse tempo em que esses 4 anjos vão estar soltos. Como é que a gente vai conseguir viver nesse mundo? Para a gente viver nesse mundo nessa época, vai precisar de uma proteção de Deus. Você quer dizer que a gente não é protegido por Deus? Somos, mas ainda estamos sujeitos às mazelas do pecado. Só que quando chegar esse momento da história aqui, aqueles que forem selados por Deus, Satanás não vai conseguir tocar no seu povo, no povo de Deus. Esse sinal de distinção é porque Satanás não vai ter autorização nem de tocar na nossa vida. Então, todos nós que estaremos vivos nesse período da história, necessitaremos de receber o selo de Deus para estarmos protegidos diante do que esse mundo vai apresentar para nós. Mas isso quer dizer que o povo de Deus vai estar se balançando numa rede? Não quer dizer isso. Nós vamos passar por tribulações, sim ou não? Sim. A diferença é que Deus vai nos proteger. Vamos passar por alguns momentos difíceis, mas não teremos um toque do inimigo. Vocês lembram da história de Davi, quando ele pecou, e aí foi sugerido a Davi, né, que ele escolhesse, né? Lembra, João, dessa história? Deu lá 3 alternativas para Davi. Davi, você quer um tempo grande
dessa forma, que é um tempo na mão dos inimigos, ou que na mão de Deus durante pouco tempo. Foi que Davi escolheu? Na mão de Deus. Ele disse, Senhor, eu sou o Senhor porque o Senhor é misericordioso, mas na mão dos inimigos não. Então vai ser a mesma coisa nesse tempo aqui. Vamos passar por angústia, sim, mas nas mãos de Deus. Então Deus vai permitir que algumas coisas aconteçam, porque o nosso caráter ainda precisa ser ainda mais purificado para a gente chegar no céu. E essas angústias, elas vão fazer, porque vejam, aí alguém diz assim, eita, será que, né? Mas por quê? Porque a gente ainda não depende inteiramente de Deus. Nosso coração ainda confia nas nossas forças, naquilo que a gente pode fazer, naquilo que a gente pode organizar, naquilo que a gente pode, né? E nesse tempo, o justo viverá pela fé. Não vai ter outra corda pela qual se agarrar, senão na fé. Você não vai ter mais condições desse mundo para se agarrar mais em nada. É só pela fé. E essa submissão a Deus, essa confiança em Deus, que vai purificar de vez o nosso caráter. As aflições, diz a irmã Mágia, elas servem como purificadoras do nosso caráter. Tá? Então Deus vai permitir sim que passemos por tribulações, mas vocês vão ver aqui que não se compara àquelas que o mundo vai passar, aqueles que estão sem a proteção de Deus, sem o selo de Deus. Tá? Já quer alguém esse texto, por favor. Estes são os que vieram de grande tribulação, Apocalipse 7,14. Passaram pelo tempo de angústia, tal como nunca houve, desde que houve nação. Suportaram a aflição do tempo da angústia de Jacó, permaneceram sem intercessor durante o derramamento final dos juízos de Deus, mas foram livres, pois lavaram seus vestidos e os branquearam no sangue do Cordeiro. Na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante de Deus. Por isso, estão diante do trono, que está o trono de Deus, e o servem de dia e de noite no seu templo. E aquele que está assentado sobre o trono os cobrirá com a sua sombra. Apocalipse 7,15. Viram a terra devastada pela fome e pestilência, o sol com o poder para abrasar os homens com grandes calores, e eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. O grande conflito, página 641. O povo de Deus, como eu falei, não vai estar na rede, né? Não vai estar tranquilo com o que está acontecendo no mundo. A questão é que temos promessa de que o mundo que vai estar em calamidade, Deus vai nos dar o pão e a água. Depois que a porta da graça fechar, Deus vai prover o pão e a água. Deus não vai passar fome. Quando eu falo de que a gente não vai ter a condição que a gente tem hoje, né? A fartura, as condições estão favoráveis, mas Deus vai prover. Nenhum dos filhos de Deus vai morrer de fome, nenhum dos filhos de Deus vai morrer de nenhuma circunstância depois do salamento. O salamento, até já que ele uma vez me perguntou isso, né? Vão haver mártires até Jesus voltar? Sim, pessoas vão morrer pela fé. Mas a partir do salamento, né, quando Deus realmente diferenciar esse povo, aí sim já não vai haver mais. É porque a gente não consegue fechar direitinho em relação aos tempos, né? A partir da questão de ficar quanto tempo é até aqui, depois quanto tempo. Deus não deixou isso para a gente revelar. Mas o fato é que quem estiver sob as mãos de Deus vai estar protegido. Tá? Durante o tempo a gente vai passar pela angústia, né? E aí a angústia de dois períodos. Em um momento vai ser a angústia por não saber se está salvo, né? Porque quando as pragas começarem a cair, o povo de Deus vai saber que a porta da graça se fechou. É claro, a Bíblia diz que vai ser umas pragas, a gente vai ver acontecendo as pragas, então a gente vai dizer, opa, a porta da graça se fechou. Então, qual vai ser a angústia primeira que o povo de Deus vai passar? Será que eu estou salvo? Será que eu pedi perdão daquilo que eu deveria? Será que o Senhor apagou os meus pecados lá no céu? Então vai ser a primeira angústia que o povo de Deus vai passar. Uma outra que vai acontecer é quando os inimigos tentarem perseguir o povo de Deus, mas nada mal vai acontecer com o seu povo, porque Deus, depois do decreto de morte, porque Deus vai proteger. Vou falar sobre isso mais à frente, tá? Então o fato é que Deus vai preservar o seu povo. Arthur, lê por favor aquele primeiro texto ali falando sobre salamento. Duas classes. Só poderá haver duas classes. Cada grupo é assinalado distintamente com o seu Deus vivo ou com o sinal da besta, ou de imagem. Ok. Então veja, não tem mais a partir daí 40 mil religiões cristãs, mais os muçulmanos, mais os hindus, só tem duas classes.
ou recebeu o selo de Deus, ou recebeu o sinal da besta. Ou é obediência à palavra de Deus, ou obediência à palavra dos homens. Não tem mais outro grupo. Ou é um, ou é outro. Todos tiveram a oportunidade de decidir e conscientemente vão tomar decisão por um lado ou por outro lado. Veja. Todo mundo cristão estará envolvido no grande conflito entre a fé e a descrença. Todos tomaram partido. Aparentemente, alguns talvez não se engajem de um lado ou de outro do conflito. Talvez não pareçam se manifestar contra a verdade, mas não se colocarão corajosamente em campo a favor de Cristo, com receio de perder propriedades e sofrer humilhação. Todos esses são incluídos entre os inimigos de Cristo. Olha que interessante. Ali está dizendo que vão ter alguns que vão querer ficar como muitos ficam hoje, omissos, né? Ou, como a gente diz assim, em cima do muro, que é mais confortável, né? Você se posicionar, vamos lá? Você se posicionar firmemente ao lado da verdade, em um momento da história tão crítico como esse, não é tão fácil. Então, alguns vão dizer assim, não, eu não vou partir nem para esse lado e cá, nem também para o outro extremo. Vou ficar aqui em cima do muro. Só que o que o texto está dizendo? Aqueles que estão em cima do muro já escolheram um lado, que não é o lado de Deus. Para estar ao lado de Deus, tem que se posicionar firmemente pelos seus princípios, pela sua verdade. Então, não existe em cima do muro. Não existe não existe a terceira opção. Ou é de Deus, vai receber o selo do Deus vivo, ou o sinal da besta. Tá? Terceiro texto. Ao nos aproximarmos do fim do tempo, a distinção entre os filhos da luz e os filhos das trevas será cada vez mais clara. Eles estarão cada vez mais em desacordo. Essa diferença é expressa nas palavras de Cristo. Abre aspas. Nascer de novo. Criados novamente em Cristo, mortos para o mundo e vivos para Deus. Mortos para o mundo e vivos para Deus. São estas as paredes de separação que dividem o celestial do terreno. E descrevem a diferença entre os que pertencem ao mundo e os que são escolhidos no meio dele. Os quais são eleitos e preciosos à vista de Deus. Então vejam, o tempo vai passando e a coisa vai ficar cada vez mais clara. Hoje ainda existe uma mistura. E o próprio Jesus falou que no meio da igreja cristã existiria o quê? O joio e o trigo. Ele disse, olha, não é tempo ainda de a gente separar. Deixa o momento certo. E é esse momento aqui do selamento que é o momento da separação. Onde o trigo vai ser levado para o celeiro celestial e o joio vai ser atado para ser queimado. Então, Deus permite, dá oportunidades a todos até que chegue esse momento aqui da história, que é o momento de selamento. Então, Deus vai estar dando oportunidade, misericórdia, falando, batendo na porta dos corações. Mas quando chegar nesse tempo aqui, não vai haver mais desculpa. Porque todos foram esclarecidos, as oportunidades foram dadas e cada um tomou a sua decisão. Então vejam, o selamento é um processo necessário para os dias que iremos enfrentar. É Deus separando o seu povo, aqueles que estão vivos, não é? É importante falar isso, aqueles que estão vivos durante os últimos dias e preservando dos demais, porque a partir do fechamento da porta da graça vai haver assim uma separação muito grande entre a atuação de Deus para com os ímpios e a atuação de Deus para com os justos. E a atuação de Satanás para com os ímpios, ele não vai poder atuar para com os justos. O povo de Deus não sofrerá mais dano nenhum a partir desse momento do fechamento da porta da graça, quando o povo de Deus estiver selado. Eu queria tirar uma dúvida aqui. Com relação aqui os 144 mil, a irmã White afirma que estarão vivos, não é isso? Com relação a os que morreram fiéis, eles vão ressuscitar para fazer parte desses 144 mil? Ok. A gente vai falar sobre os 144, Marcelo. Eu deixei para a gente primeiro a gente entender o selamento, a gente vai falar sobre os 144, mas, respondendo a sua pergunta, todos os que morreram acreditando na mensagem do terceiro anjo, vai haver uma ressurreição especial. Tá? Lá em Daniel capítulo 12, verso 2, fala de uma ressurreição especial. Vamos lá. O que é a ressurreição especial? Primeiro, para deixar claro para todos. Quantas ressurreições gerais existem? Duas. Quando é que essas duas vão acontecer? Uma na volta de Jesus. Uma na volta de Jesus. No final do milênio. Quem vai ressuscitar na volta de Jesus? Os salvos. Que morreram em Cristo, mas está na volta de Jesus. E depois do milênio? Os ímpios, ok? Vão morrer duas vezes. Vão morrer duas vezes, né? Agora, com relação a essa ressurreição especial, o que, é que vai acontecer? Um pouco antes da volta de Jesus, alguns vão ressuscitar. Quem são esses alguns?
Do grupo dos justos, quem vai ressuscitar? Todos aqueles que aguardaram a volta de Jesus depois da mensagem do terceiro ano. De 1844 para cá, todos aqueles que acreditaram na volta de Jesus, aguardaram em seus dias, mas descansaram, um pouquinho antes de Jesus voltar, eles vão ser ressuscitados. O grande Deus vai anunciar o dia e a hora da volta de Jesus. Eles vão ouvir, eles vão presenciar a volta de Jesus. Deus ele é muito cuidadoso, né? Então, se você está lá aguardando a volta de Jesus, você vai ver a volta de Jesus. Você vai ser ressuscitado para poder presenciar a volta de Jesus. Então, vai haver essa ressurreição especial. E também, do ponto de vista dos ímpios, aqueles que foram os piores inimigos do Evangelho e participaram da crucifixão de Jesus, também vão ressuscitar antes da volta de Jesus, para poder ver Jesus agora vindo na nuvem dos céus, como vivos eles, o Senhor dos Senhores. Os 144 mil, eles passaram pela angústia de Jacó. Sim. Os que ressuscitaram de 1844 para cá, vão passar por essa angústia? Não. Eles vão pegar já a parte boa, vamos assim dizer, né? Finalzinho ali, próximo da volta de Jesus, né? 144 mil passarão. É tanto que a gente vai ver aqui, né? Tem alguns textos que falam 144 mil vai ter alguns privilégios, algumas coisas, né, relacionadas a eles, porque eles passaram exatamente por esse período aí, tá? E a outra ressurreição? Você quer continuar? Não, a ressurreição pode falar agora. E a outra ressurreição? Essa é a ressurreição especial. Porque Sim. aguardando a volta de Cristo. Isso. E a outra ressurreição dos salvos? Eles também não morreram aguardando? Ou são aqueles que tiveram oportunidade? Porque Deus, ele é pela cabeça de Deus, né? Pelo que a gente está no Espírito de ele faz algumas separações, ele faz algumas distinções. E aí, Adão, Abel, né? Abraão, eles vão ressuscitar por ocasião da volta de Jesus, mas não dessas pessoas que vão aguardar um pouco antes que a ressurreição especial. Aí, por que essa distinção? Porque Deus, na sua onisciência, ele entendeu que esses que aguardavam, de fato, a volta de Jesus nos seus dias, eles deveriam ressuscitar um pouco antes. Né? Porque, e aí, tem um papel que eles vão desempenhar, inclusive com os salvos vivos, que ele dá forças para eles. Olha, aguarde aí, que já está acabando. Já ressuscitamos, então Jesus já está voltando. Né? Imagina o privilégio, a gente está passando por esses dias, e a irmã White aparecendo do nosso lado, dizer, filho, se acalme. Jesus está voltando já, fique firme, né? Então, isso vai acontecer, essa ressurreição especial, porque Deus ele entendeu que deveria acontecer, tá? Vamos lá, vamos seguir, a gente vai entrar no 144 mil, viu? A gente vai destrinchar. Como você falou assim mesmo, e os salvos eles não serão tocados pelos inimigos. Mas naquele pedacinho ali diz assim, que os próprios, né, eles próprios suportaram o sofrimento, a fome e a sede. Eles não morrerão, porém não serão, como você disse, não serão dias de muita bonança, né? A gente já falou aqui, né, quando a gente falou com relação à vida do campo, a importância, né? Então, assim, só fazendo uma cronologia, né? Quando sair o decreto dominical, a gente já falou aqui que é a última oportunidade é a gente sair das cidades para o campo. E durante um tempo, como é que a gente vai sobreviver? Dos alimentos que o campo vai dar. Durante um tempo. Então a gente vai comer e sobreviver daquilo que o campo vai dar para a gente. Não vai poder mais comprar e vender, porque a Bíblia diz para a gente. Então a gente vai ter que sobreviver do que o campo dá. Então, nesse tempo aqui, vamos dizer que a subsistência, a gente vai estar precisando com certeza da ajuda de Deus. A chuva, o sol, as condições climáticas, né, favoráveis. Mas ainda vamos ter um trabalho a fazer, né? Quando sair a fechar a porta da graça, começarem as pragas, o que é que vai acontecer no mundo? O mundo vai estar revoltado e vai dizer que a culpa é de quem? Daqueles que continuam guardando o sábado, enquanto o mundo diz que é para guardar o domingo. E aí, quando isso acontecer, eles vão fazer o quê? Perseguir. E aí, lá na frente, vai decretar, inclusive, a morte daqueles que são rebeldes, além dos homens, quando diz que é para guardar o domingo, está guardando o sábado. Nesse período, a gente não vai poder mais ficar no campo. Esse período é o período de ir agora para as montanhas, lugares desolados da terra, assim que a irmã White fala. Então, nesse período final, a gente não vai estar mais na casa, no campo, a gente vai estar em locais espalhados aí pelo mundo, em grupos menores, a irmã White fala que a gente vai se reunir em grupos menores, vai estar lá nas montanhas, nos desertos. E aí, nesse momento da história,
Deus vai prover a água e o pão, porque não vai ter mais como a gente subsistir com aquilo que a gente vai estar plantando. Então, a condição não vai ser uma condição tranquila, vamos assim dizer. A gente vai estar pelo mundo aí, em algum lugar, escondido, mas Deus vai prover cuidado. Vamos estar sobre as armas de Deus. Põe a água, né? Põe a água, será Ele fez com Elias. Ele fez com Elias, exatamente. No ribeiro de Querite e depois. Não, é assim, porque na verdade nós seremos, vamos assim, né, aqueles que procuram não estar guardando o que a lei de Deus diz, na verdade eles serão considerados pelo povo como rebeldes. Isso. Porque assim, é como se a vontade de Deus a gente não estivesse fazendo. Essa é a questão disso. Vamos lá. Não é o tema de hoje, porque a gente já entrou um pouquinho aí na. Mas vamos lá. Quem lê essa. Aí, esse texto agora eu vou deixar claro esse aspecto aí. Leia, por favor. O povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto o povo de Deus não estará livre de sofrimento, mas conquanto perseguidos e angustiados, conquanto suportem privações e sofram pela falta de alimento, não serão abandonados a perecer. O Deus que cuidou de Elias não desamparará nenhum de seus abnegados filhos. Amém. Aquele que conta os cabelos de sua cabeça, deles cuidará, e no tempo de fome serão alimentados. Enquanto os ímpios estão a morrer de fome e pestilências, os anjos protegerão os justos, suprindo-lhes as necessidades. Para aquele que anda em justiça, é esta promessa: o seu pão lhe será dado, as suas águas serão secas. Quando a porta da graça se fechar, o mundo vai estar um caos. Uma das pragas diz que o sol vai aquecer 7 vezes. Quando o sol aquecer 7 vezes, o que, é que vai acontecer com a vegetação? Vai destruir tudo. O que, é que vai acontecer com os rios? Vai secar. Então o mundo vai estar em um caos. E aí o que parece ser privação do povo de Deus, na verdade vai ser um banquete. Porque Deus vai garantir o pão e a água. O pão e a água para o mundo que está em fome é o quê? É banquete. Elias passou. Lá estava sem chover, na região de Elias. Ele estava lá junto ao ribeiro com água. Depois foi para a casa da viúva lá e foi alimentado pelos corvos ali, depois pela viúva lá. E foi alimentado. Então, o povo de Deus vai passar pela mesma coisa. Deus vai sustentar nesse período de privação de tudo. Né? Então, e os ímpios? Vão estar morrendo. Está morrendo de muitas coisas, inclusive de fome. Tá? Então, quando eu falo que o selo de Deus ele é proteção, é porque o mundo vai estar no caos. E Deus só vai poder proteger aqueles que decidiram estar lá com Deus. Aqueles que receberam o selo de Deus. Amém. Infelizmente, não tomou essa decisão, Deus não vai poder proteger. Porque Deus estabeleceu essas regras dentro do grande conflito. Ele vai agir, ele vai interceder, ele vai buscar, estender sua misericórdia até o momento. Mas quando Jesus sair lá do santuário celestial, deixa de interceder pelo seu povo, ele não vai poder fazer mais nada por aqueles que decidiram se rebelar contra Deus. Esse texto aí diz assim: o Espírito Santo será retirado da terra. Mas esse retirar da terra não é retirar do povo de Deus. É retirar daqueles que rejeitaram a Deus. Até porque o povo de Deus vai estar cheio do Espírito Santo que recebeu a chuva serolha. Né? Então, o Espírito Santo vai ser retirado de conter aquilo que o inimigo vai fazer com relação aos ímpios. Só para entender. Essa restrição especial, ela se diz a respeito daqueles que estão esperando a volta de Jesus e que estarão entre os 144 mil. É isso? Não. Essa ressurreição especial. Vai estar agora com 144 mil. 144 mil são vivos. Porque se assim for, o cancelamento já tinha começado. Não, 144 mil são vivos, tá? A gente vai entrar agora. 144 mil, tá? Vamos lá. Como é que Deus vai recompensar esses fiéis, né? Que vão permanecer aí ao lado de Deus, mesmo nas circunstâncias mais adversas, né? Aí, em primeiro Espírito, está com o primeiro Espírito que eu passei aí? A gente vai ler esse texto aqui na tela, mas daqui a pouco eu vou pedir para você ler alguns viúvos. Então, quem pode ler isso na tela aí, por favor? O Monte Sião estava exatamente diante de nós. O Monte Sião estava exatamente diante de nós. E sobre o monte um belo templo, em cujo redor havia 7 outras montanhas, sobre as quais cresciam rosas e lírios.
E quando estávamos para entrar no santo templo, Jesus levantou sua bela voz e disse: somente os 144.000 entram nesse lugar. E nós exclamamos: aleluia. Esse templo era apoiado por 7 colunas. Esse templo era apoiado por 7 colunas, todas de ouro transparente, engastadas de pérolas belíssimas. As maravilhosas coisas que ali vi, não as posso descrever. Se me fosse dado falar a língua de Canaã, poderia então cantar um pouco das glórias do mundo melhor. Vi lá mesas de pedra em que estavam gravadas com letras de ouro os nomes dos 144 do grupo. Eita, privilégio, hein? Aqui, já deixar isso falar, vejam. Deus aqui está falando com relação a 144 mil, né? Clarinha, abre aí, por favor, primeiros escritos, na página 15, tá? Olhem para esse quadro aqui, ó. Esse quadro aqui é uma ilustração da primeira visão que a irmã White teve. É o caminho estreito, tá vendo ali um caminhozinho subindo ali, ó? E aí, muitas coisas, vocês perceberem de perto, tem algumas pessoas caindo ao redor do caminho aí e tal, mas alguns permanecem até o fim, pela aquela luz que está lá no final. E Jesus está aí iluminando todo o caminho aí, para que eles cheguem até o final. É isso que a gente está lendo aqui nos primeiros escritos, essa primeira visão de Ellen White. Ela, quando teve essa visão, ela, quando viu isso aqui, ela ficou tão encantada, aí ela pediu a Deus para ficar por lá. Aí Deus disse: não, meu filho, você tem que voltar, porque você tem uma obra para fazer lá embaixo. E aí, quando ela voltou, ela disse que quando olhava para a terra, era só tristeza. Porque ela viu as belezas da Canaã celestial e agora teve que voltar para aqui para a terra. Só que, agora dentro desse assunto que a gente está vendo aqui, ela viu 144 mil. E aí a gente já viu aqui duas recompensas. Primeiro, lá no Santo Templo, Jesus vai dizer assim: olha, somente os 144 mil entram aqui. Então, Deus, na sua onisciência, ele tem cada fase que as pessoas passaram aqui nesse mundo, ele vai dar um privilégio especial para aqueles que passaram os últimos dias aqui na Terra. Vão poder subir no Monte Sião e entrar lá no templo, só os 144 mil. Outra coisa, é que a gente sabe que vai ter um jantar, onde o próprio Jesus vai nos servir lá, que lá na mesa tem em letras de ouro o nome de 144 mil. São caprichos que Deus vai fazer para, de alguma forma, para esse grupo que é 144 mil. Agora, Clarinha, leia por favor ali, na página 15, assim: logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas águas, a qual nos anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Os santos vivos, em número de 144 mil, reconheceram e entenderam a voz, ao passo que os ímpios julgaram fosse um trovão ou terremoto. Ao declarar Deus a hora, verteu sobre nós o Espírito Santo. O nosso rosto brilhou com o esplendor da glória de Deus, como aconteceu com Moisés na descida do Monte Sinai. Ok. Então vejam o que está dizendo aí, olha. Isso aí, lembra que eu falei que Deus vai anunciar o dia e a hora, mas pouco antes ali da volta de Jesus, né? Diz aí que anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Depois assim, olha, os santos vivos em número de 144 mil. Ou seja, quem são os 144 mil? São aqueles que vão estar vivos no momento da volta de Jesus. E vão permanecer o quê? Fiéis. Então, não se confunde aqueles que morreram em Cristo, que vão passar pela ressurreição especial, mas não vão estar vivos. Esses são os que não passaram pela morte, 144 mil. Então, vão estar vivos de fato, nesse momento aqui, os últimos momentos da história. Tá? Davi tem uma pergunta, depois João. Aqueles que foram fiéis e morreram antes do tempo, morreram antes, eles receberam o sonho de Deus? Morreram quando? Por exemplo, se morreu hoje, é isso? Os que foram fiéis e não estarão vivos nesse tempo, Tá. os 144 mil. Veja, quando a gente fala de selamento, não quer dizer que o selamento é um momento na história específico, tá? E os 144 mil vão receber esse selo de Deus. Aqueles que morreram em Cristo,
A gente pode usar o mesmo termo de que eles estão selados em Cristo, né? Mas não é esse selamento que a gente está se referindo aqui. Esse é o selamento específico que os vivos vão passar antes da volta de Jesus. Aqueles que morreram em Cristo estão guardadozinhos para a volta de Jesus, para ressuscitarem e irem para o céu também, ok? Então, todos aqueles que aguardaram a volta de Jesus, aqueles que aceitaram a mensagem do Evangelho, o Evangelho eterno, vão para os céus e vão estar salvos. 144 mil são aqueles que vão estar vivos por ocasião da volta de Jesus. Tá? São esses. Lá em Apocalipse capítulo 7, né? E agora a gente vai voltar agora para o verso 4. A gente leu até o 3 aí, né? E vai ler agora o verso 4. E diz aí João, depois João daqui vai falar também, ouvi o número dos assinalados, eram 144 mil de todas as tribos de Israel. Aí irmão White fala lá que em número de 144 mil, e aqui João dizendo que o número é 144 mil. João? Já foi mais para frente, claro. Certo. Obrigado. Então veja, depois vai descrever aí 12 mil da tribo tal, 12 mil da tribo tal. Quando se fala das tribos aqui, é uma representação do povo de Deus. Tá? Lá em Gálatas capítulo 3, fala que agora filhos de Abraão são aqueles que aceitam quem? Jesus Cristo. O filho de Abraão é quem aceita Jesus. Não é mais quem tem o sangue judeu. Né? Não é mais quem fez parte do povo judeu do passado ou faz parte do povo de Israel hoje. Mas aqueles que aceitam Jesus Cristo são filhos de Abraão. Então, quem sabe aqui, na Nova Jerusalém, quantas portas tem? 12 portas. Vocês acham que todo mundo vai entrar pela mesma porta? Não. São quantas tribos? 12. E aí, cada grupo aí vai entrar por uma porta. Olha que coisa interessante. Tem um texto aí no Primeiros Escritos assim que 144 mil vão formar, veja, cada um, esses grupos entrando pelos lados e depois vão formar um quadrado perfeito. É um quadrado perfeito? Lados iguais, um quadrado, né? Então, o número vai completar ali três grupos entrando por essa ponta, 3 por essa, 3 por essa, 3 por essa, vai fazer um quadrado perfeito que Jesus veio ali para essa primeira reunião dos céus. Então, 144 mil tem essa distinção. Agora, por que Deus colocou esse número aqui? Já não sabe pergunta, né? Um dos grandes questionamentos que é feito é se esse número é literal ou simbólico, que gera tantas especulações, tantas coisas. Esse não é o ponto principal para nós, tá? Eu tenho uma posição com relação a isso, mas isso não é o principal. O principal que a gente vai ver aqui é se nós estamos vivos hoje. Os sinais mostram que Jesus está voltando. Então, teoricamente, eu quero estar vivo para a volta de Jesus, né? Então, se eu vou estar vivo para a volta de Jesus, eu tenho que querer fazer parte dos 144 mil, que é aqueles que não vão ceder às pressões populares e vão permanecer ao lado de Cristo. Esse número é literal, esse número não é literal, existem divergências com relação a isso. Né? Você não vai ver assim, porque não existe uma declaração direta da irmã White falando se é simbólico ou literal. Ela não fala exatamente isso. Mas algumas coisas dão a entender que é literal. Tá? Algumas coisas, mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, porque ela fala nesse texto em número de 144, por que Deus escolheu o número. Tá? Mas nós não vamos entrar nessa polêmica, que não é nosso objetivo aqui. Na verdade, a grande polêmica é criada porque se acha que 144 mil é um número muito pequeno diante de um mundo e diante, por exemplo, do número de adventistas que nós temos hoje. Né? Então, se eu pegar, hoje temos mais de 20 milhões de adventistas, dizer que vão estar só 144 mil vivos, é um número muito pequeno. Então, isso gera essa dificuldade aí em como entra nesse mérito. O mais importante é a gente saber quais são as características desse povo, quais são os privilégios que eles vão ter aqui, que a gente já viu, e por que Deus vai fazer essa distinção. E por que Deus vai fazer essa distinção? Porque esse grupo, que talvez seja o grupo, do ponto de vista pessoal, mais fraco da história, a gente olha ali para Abraão, para Moisés, para Daniel, seus amigos, ele vai ser o grupo mais fraquinho, mas vai enfrentar o tempo mais difícil desse mundo. Nos últimos dias. Por quê? Porque nenhum outro grupo enfrentou o momento em que Satanás estava liberado para fazer o que ele quisesse. Ele acha que quando a gente fala de 144 mil,
54.000? Salvos, Isso aí é bem tranquilo, né? De a gente perceber esse profecia que 144 mil são os vivos, né? Vai haver uma ressurreição, onde a gente não sabe o número de salvos que daremos no céu. 144 mil são selados. Isso. De outra classe, a grande multidão. Isso, exatamente. Então, existem duas classes. Exatamente. E depois eu queria que vocês lessem essa primeira visão da Irmã White, os primeiros escritos, tá? Quem não tem um livro, pega lá na internet, leiam essa visão assim, com calma, grifando, e vocês vão ver aí, vai falar bastante sobre isso. Só uma dúvida aqui. É possível um adventista do sétimo dia, pela luz que ele tem, é possível um adventista do sétimo dia, pela luz que ele tem, que possui, sobre todo esse conhecimento aí do selamento, 54 mil, ele se achar salvo na grande multidão? Veja, a questão da grande multidão vai ser quem morrer. Né? E aí a gente não tem como, não somos nós que vamos definir quem vai estar vivo e quem não vai estar. Morreu em Cristo, vai estar na grande multidão. A grande multidão de salvos. Né? Claro. Vai morrer em Cristo. Pela pergunta de Marcelo, é como se ele estivesse convivendo os 144, olha essa posição que ele colocou, os 144 mil mais a grande multidão. Mas não é isso, né? Mas isso eu falei várias foi isso vezes. que você colocou. Vamos lá, vou ler o texto novamente, certo? Olha como a irmã Mari fala, ó. Para não ter dúvida com relação a isso, ó. Página 15. Ó, presta atenção, vamos lá. Logo ouvimos a voz de Deus semelhante a muitas asas, a qual anunciou o dia e a hora da vinda de Jesus. Olha agora, ó. Olha lá, Marcelo. Os santos vivos, vírgula, em número de 144 mil, vírgula, reconheceram e entenderam a voz. Aqui não tem um segundo grupo de vivos que não 144 mil. Os santos vivos, vírgula, em número de 144 mil. Ok? Então quer dizer que a grande multidão, ou seja, que não teve não foi selado, já estão todos mortos, é isso? Vamos lá. Vamos lá. Para ficar bem fácil, porque senão a gente confunde. Resolução de 144 mil. Vamos lá. Para ficar fácil, para não confundir, ó. Está vivo, está salvo, é 144 mil. Isso. Bom. Ok? Literal. Pois? Não. Independente se é literal ou não. Aqui não está entrando no mérito, Está falando da classe. Não estou entrando no mérito se é literal ou não. Está vivo e está no grupo dos salvos, é os 144 mil. Não existe um outro grupo de vivos e salvos. Agora, quem vai ser o outro grupo de salvos? Os que já morreram em Cristo, que vão ressuscitar, ou na ressurreição especial, ou na ressurreição geral. Ok? Agora, grande multidão, às vezes pode confundir grande multidão de perdidos e grande multidão que vai se salvar e ressuscitar. Então, tem que ter cuidado com o termo só para não confundir dessa forma. Qual a função desses 144 mil na Terra? A função, nesses últimos dias, Quando eles surgirem? veja, todos nós, vamos assim colocar hoje, que não existe esse grupo específico ainda, né, definido por nós, todos nós somos representantes de Deus aqui na Terra. Perfeito? Então, todos nós devemos ser embaixadores de Cristo aqui na Terra. Quando chegar esse período da história, quem vão ser os únicos representantes de Cristo? 144 mil. Vai existir mais outros. Vai ser eles. Então, eles vão ser aqui na Terra, representando o nome de Deus. Vai ver mais os grupos, né? Porque hoje, até dentro de um grupo de igreja, como nós acreditamos que a nossa igreja prega a verdade, tem a verdade, mas nem todos fazem parte do Isso vai salvo. acontecer quando Jesus voltar, no caso, ou não? Antes da volta de Jesus. Antes da volta. Antes da volta de Jesus. Um pouquinho antes da volta de Jesus. Quando aconteceu, por isso que a gente leu o Apocalipse capítulo 7, os ventos vão estar sendo seguros pelos 4 anjos, para que, quando eles forem soltos, o povo de Deus já esteja o quê? Selado. Quando o povo de Deus estiver selado, vai soltar os 4 anjos, vão soltar os ventos, porque aí agora vai estar liberado esse trabalho aí, ok? Então, é nessa sequência aí. O fechamento da porta da graça está nesse momento aí. Deus já fez tudo que era possível para salvar. Jesus intercedeu por toda a humanidade, mas muitos o rejeitaram. Então, Jesus acaba agora, sela o povo dele. Deixa eu ler um texto aqui para vocês. Esse livro Primeiros Escritos é muito bom, tá?
E tem um capítulo aqui na página 273, que é o encerramento da terceira mensagem. Deixa eu abrir aqui para vocês. Vai deixar claro isso para vocês também. Enquanto você está procurando, deixa eu explicar uma coisa. Com relação aos 144 mil, às vezes a gente se entristece um pouco, né? Se a gente for pensar assim, não. Se, como a Alisson falou, existem pessoas que creem que é literal, outros não. E quando se a gente crê que é literal, entristece um pouquinho assim, porque, poxa vida, diante de quantos habitantes existem no mundo, né? Milhões. Aí você pensar só 144 que estavam vivos nessa época, você fica meio assim. Mas assim, aí eu lembrei dos antediluvianos, né? A Arca, do dilúvio, tinha muita gente, com certeza. E quantos foram salvos? Somente 8. Então assim, né? 8. Então não significa dizer que na época da volta de Jesus, assim, vai estar tudo cheio, porque realmente são pessoas assim que, como diz aí, caráter, tá daquele jeito que Jesus realmente queria, né? Vamos lá, deixa eu ler esse texto aqui para ficar claro, viu, Adilson? Você vai entender antes. Página 279, página 273 é 279, tá? A terceira mensagem encerrada. Veja essa descrição que a irmã Light viu, viu? É muito bonita. Foi indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava finalizasse. Essa que Deus colocou para pregar, né? O poder de Deus havia repousado sobre seu povo. Tinham cumprido sua obra. E encontravam-se preparados para a hora de prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva ceroja, ou refizeram pela presença do Senhor. E se reanimara o vídeo do testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda parte. E havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Olha agora, ó. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo, ponto inteiro e escrivão ao lado, voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita. Os santos estavam numerados e selados. Então, vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os 10 mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse: está feito. Ou seja, quando o povo de Deus foi numerado e selado aqui na terra, que o anjo deu essa informação para Jesus, Jesus finaliza a obra dele no santuário celestial. Está feito. Ou seja, a porta da graça que fechou. Toda a hoste angélica tira suas coroas quando Jesus fez a seguinte declaração: continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue na santificação. Apocalipse 22. Olha agora, ó. Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte eterna. Enquanto Jesus estava ministrando no santuário, os juízes estiverem em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Cristo agora recebeu o seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Os súditos do reino estavam completos. As bodas do Cordeiro estavam consumadas. O reino e a grandeza do reino sobre todo o céu foram dados a Jesus e aos herdeiros da salvação. Jesus deveria reinar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu tilintar as campainhas sobre suas vestes. Jesus tinha as vestes de sumo sacerdote, assim como o sumo sacerdote aqui na terra, né? Ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Lá na parte final diz assim, olha: naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos estavam a viver à vista de um Deus santo, mas sem intercessor. Então, quando o povo de Deus foi selado, quer dizer que Jesus, ele já deu a ordem do selamento, o povo de Deus completou o número, ele para a intercessão no céu, porque ele já completou o número de salvos, ele sai do santuário celestial, a porta da graça se fecha, esse termo que a gente usa, né? E aí vão cair as pragas aqui na terra. Não há mais salvação. Por isso que Jesus declara, né? Continue o justo, fazendo justiça, e o justo não é justificado. Chama muita atenção, para que você veja assim que eles foram selados. Então vejam, ó.
Deus, Ele quer nos salvar. Isso é a intenção total de Deus, é salvação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Então Deus quer nos salvar. O fazer parte do grupo de salvos, vivos ou não está nas nossas mãos. Alguns vão ser mártires. Né? A gente diz, e onde vai ser? Qual parte do mundo vai ter? Não sei. Não está revelado isso para nós. O fato é que alguns vão morrer por morte natural, outros pelo Evangelho, e alguns vão estar vivos. Nosso papel é ser fiel. Ser fiéis a Deus, independentemente da circunstância. Ser fiel até a morte para receber a coroa da vida. Né? Então, nosso papel é dizer, Senhor, eu sou fraco, vacilante, mas eu não confio na minha força, nem na minha natureza. Eu dependo do Senhor. Derrame o seu Espírito sobre a minha vida, me dá poder, me dá coragem, persistência, para ser fiel até o fim. Porque aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Então, nós temos que estar preparados para fazer esse passo em 44 mil. Se Deus quiser nos levar antes, né, do pó da terra, para depois ressuscitar, Ele vai fazer isso aí. Mas não está nas nossas mãos, essa decisão. Porque é um perigo alguns dizerem assim, não, eu não tenho condição de passar por esse tempo, vai ser um tempo muito difícil. Então, que Deus nos leve logo. Mas a gente não pode falar isso. Porque a gente tem que ter a condição de estar fiel, independentemente do que aconteça. E vai estar nas mãos de Deus levar, né, a morte, ao descanso, ou não, nesse período aí. Ok? Alguma dúvida, mas com relação a esse assunto? Será que assim como João foi fiel a Deus, assim como qualquer circunstância, será que a gente poderia relacionar isso ao final do grande conflito, onde esses 144 mil vão representar aquilo que Deus falou desde o início a Satanás, que as pessoas poderiam viver pela fé e obedeceriam a ele, independente de qualquer situação? Exatamente. Tem essa tipologia, exatamente. Esse povo que vai estar vivo durante esses dias, Satanás ele tem falado durante toda a história que não é possível obedecer a lei de Deus. A lei de Deus ela é muito pesada, ela é injusta, né? Esse argumento é de Satanás. Não existe nada de evangelho nisso aí. É Satanás que diz. É impossível obedecer a lei de Deus. Cristo veio e mostrou que era possível. Veio como homem e mostrou que é possível ser fiel a Deus. E por que nós não somos? Porque nós não nos submetemos ao processo que Cristo submeteu. Como é que Cristo fazia todos os dias? A comunhão com o Pai. Jesus, ele não tinha nenhum pecado, mas ele estava em comunhão com Deus, recebendo de Deus todos os dias. E às vezes a gente acorda, sai para a vida e acha que somos fortes o suficientes e caímos. Por isso que a gente não vence, porque a gente não recebe o poder do alto. A gente acha que eu tenho 20 anos de adventista, 30 anos, então já estou tranquilo, já conheço a verdade e somos fracos. Na verdade, esses 144 mil, vamos dizer que todos nós estejamos nesse grupo, tá? 144 mil. Mas o que nós somos hoje, para o que nós seremos nesse momento da história aqui, vai haver uma diferença muito grande. Porque aqueles que se permitirem, Deus vai talhar, purificar, e depois vai receber assim, o poder do alto, assim, de forma espetacular. E aí sim vão estar prontos para enfrentarem. Porque se dependesse das nossas próprias forças, a gente nunca conseguiria chegar no patamar que Deus espera. Não é trabalho de Deus, é trabalho de Deus. Agora, qual é a nossa parte? Permitir. Exige esforço da nossa parte? Exige. É um erro achar que não existe esforço para estar lá de Cristo. O esforço, a gente não consegue pagar o preço da salvação, que só Jesus consegue pagar. Ele já pagou esse preço. Isso é uma coisa. Esse é o processo da justificação. O segundo processo, que é da santificação, existe a parte que é de Deus também, que é Ele que faz essa obra de transformação, mas tem uma parte que é nossa. É se submeter ao processo. E a submissão é joelhinho no chão, é Bíblia na mão, é renunciar aos nossos gostos, aos prazeres que talvez a gente alimentou durante toda a nossa vida, não é? Nós somos acostumados a comer, a viver de determinada forma, e aí, às vezes a gente não quer renunciar, porque eu gosto disso. Eu sempre fiz assim, meu pai me ensinou assim, minha mãe me ensinou assim, só que a palavra diz que é diferente. Pendências então, adquiridas não tem que ser deixadas. Tem que deixar tudo. Então, esse processo de transformação é o processo que os 144 mil vão permitir que Deus faça.
Então, quem vai fazer parte desse pelotão de elite aqui são aqueles que permitiram uma obra completa na vida. Então, hoje estamos naquele tempo de, como a pregação de hoje disse, que a gente tem que perguntar a Deus quais são os pratos das iguarias do rei, né? Que ainda precisam ser retirados da nossa mesa, né? Então, assim, hoje, essa mensagem de hoje, de manhã, me chamou muita atenção nisso aí, para a gente refletir quais são essas iguarias, né, que precisam ser retiradas. Então, veja, a gente falei aqui no início, essas mensagens aqui, ela não tem um cunho assim de mostrar a nossa debilidade simplesmente para mostrar. Deus não tem esse objetivo. Você é fraco, esse não é o propósito de Deus. Deus quer que a gente olhe para a nossa vida, a gente vê, de fato, nós somos fracos, mas que temos um Deus que pode nos dar força para vencer as nossas fraquezas. Então, se eu entender que eu preciso me submeter a Deus, eu falei isso no estudo passado aqui, nós temos que entender que precisamos nos submeter completamente a Deus. É muito tempo de oração que a gente precisa ter na nossa vida. A gente está se distraindo com muitas coisas nesse mundo. Né? Eventos que vão acontecendo, circunstâncias, a gente está preocupado com política, está preocupado com isso, com aquilo, e a gente está se distraindo do objetivo que Deus tem para nós. Nós somos chamados para fazer parte desse pelotão de elite aqui, mas a gente está pensando nas coisas do mundo. Como é que Deus vai fazer uma obra na nossa vida? Então veja, Deus, Ele quer trabalhar na nossa vida. Eu ouvi um pastor uma vez fazendo ilustração, ele fez essa ilustração de forma prática, né? Ele pegou um jarro transparente, esse jarro ele estava cheio de pedras grandes e ele tentava colocar objetos. Ele disse, olha, essas pedras são nossos gostos, nossos desejos, nossos prazeres, e aí agora Deus quer colocar o Espírito Santo na nossa vida. Ele colocou outro objeto para representar o Espírito Santo. Tentava botar, não entrava porque estava cheio. Aí eles, olha, para que o Espírito Santo entre na nossa vida, a gente precisa esvaziar essas coisas para que ele possa preencher. E nós, muitas vezes, na Odisseia, queremos que o Espírito Santo esteja na vida, mas a gente quer estar com o nosso vaso cheio de outras coisas. E Deus não consegue fazer a obra. Deus não consegue entrar no nosso coração e dizer, de fato, dar força suficiente para nós. Por isso que nós somos fracos e vacilantes por muitas vezes. A gente não está esvaziando o nosso vaso para que ele possa encher, de fato, com o Espírito Santo. Então, nosso papel é nos colocarmos diante de Deus e pedir, Senhor, nos esvazie. Tire de mim tudo aquilo que atrapalha, aquilo que o Senhor pode fazer na minha vida, os meus defeitos de caráter que ainda tenho, os pecados que porventura ainda cometo de forma voluntária, que o Senhor tire a vontade de mim, que o Senhor me dê força, me dê coragem, para que eu possa ser realmente um servo fiel. 144 mil selados são aqueles que fizeram essa profissão de fé diante de Deus. E é o que Deus deseja para cada um de nós. Amém. Que nós possamos a cada dia buscar fazer parte desse povo de Deus verdadeiro, essa igreja não militante, mas a igreja triunfante, que vai permanecer firme até o fim. Amém. Isso aí, pé? Vamos orar. Próximo slide. Vamos, senhora. Soberano Deus, nosso poderoso Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. A nossa gratidão, Senhor, por mais um sábado, pela manhã que vivemos na tua presença, pela mensagem que ouvimos nesta manhã, e por tudo que acabamos de ouvir nesta tarde, para a honra e para a glória do teu santo nome, e para o fortalecimento espiritual de cada família aqui representada. Nós te louvamos pelas misericórdias do Senhor, pela certeza que o Senhor deseja que façamos parte dos 144 mil, para que possamos estar em pé diante da tua gloriosa volta, para que possamos usufruir daquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu até o coração do homem. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda nesta caminhada. Nós reconhecemos nossa completa, absoluta e total dependência do Senhor. Sem o Senhor nós nada somos, porque aqui humildemente nós reconhecemos como filhos de Deus. E suplicamos que o Senhor nos ajude a nos esvaziar de nós mesmos. De tudo aquilo que desagrada, que ofende, que ainda entristece o Senhor, o Espírito Santo do Senhor. Vem nos encher, Senhor, cada vez mais. Vem nos preparar, Senhor, para os últimos acontecimentos da história da humanidade. E, sobretudo, Senhor, vem nos preparar para vivermos contigo eternamente. Amém. Permanece conosco, suplicamos a continuidade da tua presença.
para mais uma semana desconhecida para nós, mas totalmente conhecida para o Senhor. Que o Senhor continue sendo nosso refúgio, nossa fortaleza, o socorro poderosamente presente a cada hora, a cada minuto, a cada segundo desta nova semana. Amém. Nos guie, Pai Santo, nos livre de todo mal, nos proteja das armadilhas do arco inimigo, dos inimigos visíveis e principalmente dos inimigos invisíveis, Pai Santo. Concede a cada família aqui representada uma semana mais que vitoriosa na tua gloriosa e poderosa presença. Amém. Na unção do teu Santo e Bom Espírito, na companhia benéfica e protetora dos teus santos anjos. Por Jesus. Amém.